Do Senhor para todos e glória, mais um dia, amém? Mais um dia nós estamos aqui de volta para dar continuidade no nosso estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus, amém? Como conquistando as promessas de Deus através da busca de um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. É isso que nós estamos buscando, amém? Porque nós estamos entendendo que estamos vivendo num mundo hoje, gente. Olha, literalmente, quando Jesus diz na oração que ele fez ao Pai antes de subir, em João 17, que ele fala assim: Pai, eu não sou deste mundo assim como eles não são. Jesus estava falando de você. Jesus estava falando dos discípulos da época, Jesus está falando da igreja da época e Jesus continua falando para a igreja de hoje. Então ele diz que eu não sou deste mundo como eles também não são. Amém? Então quando Jesus diz que quando o mundo lá fora ver em nós o amor dele, o mundo lá fora vai querer conhecer também a Jesus. Amém? Nós estamos entendendo, quem está dentro desse propósito, está entendendo que nós estamos sendo muito falhos como igreja. Nós estamos devendo muito, não ao homem, mas a Deus, porque nós estamos verdadeiramente rompendo princípios bíblicos. Em não amar o nosso próximo, não buscar sabedoria em Deus, e não nos prepararmos como ceifeiros para poder ser enviado por Deus, porque a seara está pronta, e não nos preocupando em ser luz, em ser sal. Então nós estamos vivendo um evangelho muito, a palavra é muito pesada, mas é essa mesmo, gente, relaxado, é o que nós estamos fazendo, tá? Então, assim, a gente está buscando, nós estamos entendendo que Jesus está voltando e a gente não tem mais tempo de estar deixando para amanhã o que a gente já devia ter começado ontem, mas se não começamos ontem, nós estamos tendo consciência de iniciarmos hoje. Amém? Então, buscar um novo estilo de vida, buscar um estilo de vida que agrada a Deus, é isso que Deus quer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, não é verdade? Então, satisfazendo o desejo do teu coração, Deus conhece teu coração. Não é verdade? Então, assim, ninguém pode, não dá para enganar a Deus. A gente não consegue enganar a Deus, amém? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração, Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe as nossas intenções. A palavra de Deus diz que Ele sabe até as palavras que saíram da nossa boca antes de serem proferidas. Não é verdade? Então, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E nós estamos entendendo quem é esse Deus, quando a palavra de Deus diz que cuidado com o que você fala para Deus, porque você está aqui na terra e Deus está lá em cima no céu. A palavra está dizendo exatamente isso. Nós não somos nada. Nós somos como uma poeira, nós somos como pó, nós somos como uma erva que nasce de manhã, de tarde seca, depois passa o vento e leva. Amém? Somos hoje, não sabemos se estamos amanhã, se estaremos amanhã. Estamos hoje, não sabemos do que vai acontecer daqui a um minuto, não é verdade? Então, assim, nós somos nada, nós somos pó, nós somos criatura, nós somos ervas, nós somos pecadores, não somos nada. Então, temos que entender que nós temos que cuidar com o que nós falamos. Nós temos que entender quem é esse Deus que nós servimos. Amém? E nós estamos aprendendo exatamente isso. Nós estamos aprendendo ao que é servir a Deus, ao que é ser cristão verdadeiramente, não é? Para poder a gente conquistar as promessas de Deus. E nos dois últimos lives, nós falamos exatamente sobre a ira. Nós estamos hoje completando o nosso live, o nosso estudo em sequência, nosso live de número 120, amém? Número 120, como eu falo, são 120 capítulos deste manual de como conquistar as promessas de Deus, deste manual de como buscar um novo estilo de vida, amém? Então esse é um manual, esse estudo é um manual que tem 120 capítulos. Se você está assistindo pela primeira vez ou você ainda não está no propósito, não perca, gente, não perca mais tempo, entra no propósito hoje. O nosso propósito não é só assistir os lives, o nosso propósito é começar a assistir esse estudo, ler esse manual, ouvir esse manual desde o primeiro vídeo em sequência, amém? Sentadinho lá na tua mesa, sentado com o teu device, com o teu telefone ou teu iPad, seja lá o que for, e teu caderninho e só você.
Amém? É o teu momento de devoção a Deus, então avisa o pessoal da casa, olha, não me chama, não me atrapalha, porque agora é o meu tempo de devoção a Deus. Então anota o que Deus falar com você, obedece o que Deus falar com você, Deus vai começar a se revelar a você em sonhos, em visões, Deus vai começar a trazer coisa na tua memória, Deus vai abrir o teu entendimento de uma forma tremenda na palavra, porque a leitura da Bíblia com compromisso também está dentro do nosso propósito, amém? O nosso propósito também faz parte, a leitura da Bíblia com compromisso, ou seja, começando de Mateus, amém? Todos os dias em sequência, acabou o Apocalipse, vem para Gênesis, acabou o Apocalipse, fica rodando até Jesus voltar. Tá bom? É um novo estilo de vida que nós estamos começando, e esse estilo de vida só vai mudar quando Jesus voltar. Tá certo? Então o nosso propósito é compromisso com Deus. Vai lá na minha página que você vai ver todos os vídeos em sequência. Vamos assistindo em sequência. Não se preocupa em terminar. Pelo menos um por dia, tá? Não se preocupa com a quantidade que ainda tem do manual para você receber ouvindo, mas se preocupa com o conteúdo que você vai adquirir de Deus a cada vídeo, tá bom? Se preocupa com o conteúdo de cada vídeo que Deus tem para você em cada vídeo. Isso você deve se preocupar. Mas o nosso propósito é pelo menos um por dia, tá bom? E sem deixar a leitura da Bíblia também, tá bom? Todos os dias em sequência. E você vai ver Deus mudar e escrever uma nova história para a tua vida, tá? Deus está fazendo com todos que estão entrando no propósito, com você não vai ser diferente, tá bom? Deus conhece, Deus sabe. Eu não sei se você está tendo compromisso, realmente. Eu posso perguntar para você, fulano, você está dentro do propósito, assistindo pelo menos um vídeo por dia, lendo a Bíblia? Tô, pastora. Você pode não estar. Entende uma coisa, não sou eu que vou te dar, não sou eu que vou te dar a tua promessa, não sou eu que vou te dar unção, poder e autoridade, não sou eu que vou te dar intimidade com Deus, não sou eu, é Deus que vai fazer. Então, tentar mentir para mim é mesmo que nada, tá bom? É mentir para Deus, então é Ele que vai dar, é Ele que sabe se realmente você está dentro do propósito, é Ele quem sabe se realmente você está buscando compromisso com Ele, e aqueles que estão, eu posso garantir a você que estão recebendo, e você pode ser um deles, amém? Mais um, amém? Então, gente, olha, as últimas 2 lives, como eu estava falando, nós falamos da ira, tá? Algumas fontes de onde provém a ira e como lidar com ela, né? Então nós falamos, e eu só vou encerrar agora, porque nós falamos de onde provém a ira, de algumas fontes de onde provém a ira, e nós estávamos falando, e vamos encerrar como lidar com ela, que nós estávamos passeando na palavra de Deus e saber como lidar com ela, não é verdade? E de onde provém, rapidinho, ela pode prover do caráter, né, de quando você era criança. Se você não assistiu, bom, é melhor não voltar para aqui, é melhor você ir para o propósito, começar lá do primeiro, e você vai chegar nela aqui, tá bom? Cada vídeo você vai ver como vai falar com você, como tem conteúdos bíblicos, conteúdo que o Espírito Santo de Deus tem nos revelado, tem falado conosco de uma forma tremenda, tá bom? E vai falar com você também, Deus vai falar com você. Bom, do caráter, né, quando a gente está lá na nossa infância, né, no período da formação do caráter, no temperamento e na ação demoníaca, que é a ira que leva à morte ou ao suicídio, né? Aquela ira que a pessoa perde completamente o domínio e faz coisas que literalmente dominada pelo diabo, tá? Literalmente, tá? Tem pessoas que têm aquele acesso de ira e que cometem assassinatos, até mesmo tiram suas próprias vidas, fazem coisas e não tiveram condições de dominar, e muitas vezes não lembram, literalmente, tá bom, gente? Isso é demoníaco, é possessão mesmo, tá? A pessoa já chegou no limite de dar brechas, abrir brechas e dar legalidade para o diabo trabalhar através das suas vidas, tá bom? E então nós vimos isso daqui, nós já falamos isso nos outros 2 vídeos, falamos como a gente lidar com isso dentro da palavra, e agora eu gostaria de a gente finalizar isso aqui, mas hoje eu pus o tema de hoje, homossexualismo versus depressão versus igreja, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso,
tá bom? Porque isso está muito sério, eu falo dentro das igrejas, tá? Isso está muito sério, isso é um assunto que está muito polêmico e algo que está acontecendo de uma forma muito agressiva e séria dentro da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para ver como é que a gente pode lidar com isso daí. Tá? Então veja bem, gente, olha, nós falamos de alguns temas, de alguns versos, né, no último vídeo, Efésios 4, 26, 27, Eclesiastes 7, 9, Efésios também, falamos de novo de Efésios, Paulo 4, 22, 24, e para a gente finalizar com 1 Coríntios 13, 4, 5, 1 Coríntios 13, 4, 5, nós estamos vendo, gente, que a forma da gente lidar com a ira, a forma da gente lidar com, na realidade, o domínio das nossas emoções, porque a ira literalmente é a falta de domínio das nossas emoções, não é verdade? Uns têm mais, uns têm menos. Uns fica mais difícil porque já teve algo que teve dentro de relacionamentos disfuncionais lá na infância, que já presenciaram, que já foram vítimas de pais com acesso de ira, de mães com acesso de ira, ou então de mais normal, o pai com acesso de ira e a mãe passiva. Muitas vezes com medo, na maioria das vezes com medo do acesso de ira do marido, então ela se tornava passiva e muitas vezes isso agrediu muitos filhos, feriu muitos filhos, porque essa ira já parte para os filhos também, né? E a mãe com medo se torna passiva. Então isso faz com que a criança cresça e se torne um adulto completamente disfuncional, ou ele vai para o extremo de fazer a mesma coisa, tá? Não valorizar a mulher. Tem muitos homens que é isso, tá, gente? Normalmente o homem que não consegue valorizar a sua esposa, vamos falar dentro de um relacionamento, o homem que não consegue valorizar a sua esposa foi um garoto que viu o pai desvalorizando a sua mãe. Tá? Então, quando o garoto cresce, o filho cresce num lar disfuncional, que vê o pai desvalorizando a mãe, normalmente nesses acessos de ira, tá? Quando o pai ou parte para bater na mãe mesmo, na frente dos filhos, ou vai para aquela agressividade sobre a mãe, muitas vezes não bate, mas vai para aquela agressividade sobre a mãe e, consequentemente, sobre os filhos também. Então, a criança cresce, o menino cresce vendo a desvalorização do pai com a mãe e como o pai, a figura do pai para o menino é um referencial, o referencial do menino homem é o pai. Então, normalmente, o que ele vê o pai fazendo com a mãe, ele vai ser quando crescer. Ou vai ser igual, fazer a mesma coisa, na desvalorização, ou na mesma coisa que ele vai fazer, ou ele vai para o outro extremo de ser completamente diferente para não ser igual ao pai. Tá? Quando aquilo fere muito ele não quer ser igual ao pai, ele vai para o outro extremo. Ou seja, numa situação dessa, vamos lá, uma criança que nasceu num lar onde o pai tinha acesso de ira e era agressivo com a mãe, ele vai acontecer o quê? Quando ele crescer, se tornar adulto, ou ele vai no mesmo extremo, vai para agir da mesma forma que o pai, porque ele vai dar aquilo que ele recebeu, né? Ele vai ser agressivo, ele vai ter o acesso de ira também, né? Desvalorizando consequentemente, ou ele vai para o outro extremo, o extremo da passividade. Tá? Ou ele vai ser aquele marido agressivo, ou ele vai ser aquele marido passivo que a mulher pode fazer tudo e ele não vai reagir de forma alguma. Os dois são errados, tá? Nesse estudo nós estamos buscando exatamente conquistar o equilíbrio da nossa alma, que é nossas emoções, sentimentos, vontades e pensamentos. É isso que nós estamos buscando dentro desse estudo, o equilíbrio. E a ira, voltando para ela é nada mais nada menos do que o desequilíbrio das nossas emoções. É o desequilíbrio das nossas emoções. E isso está vindo de onde? Está vindo de lá de trás. Está vindo lá da infância. Uma criança mal resolvida, ela vai gerar um adulto disfuncional. Todos nós temos crianças mal resolvidas, gente. Uns mais, uns menos, tá? Aquele que diz, não, eu tive uma infância ótima, maravilhosa, nada de mal aconteceu, não é verdade. Não é verdade. Eu posso garantir para você, tá? Não existe ninguém perfeito, não existe família perfeita, não existe. Por mais que você diga, eu dei
tudo pro meu filho, eu fiz o que eu pude pro meu filho recebeu muito amor. Vamos entender uma coisa, aquilo que você chama de suficiente, a pessoa que recebeu pode ter outro tipo de conceito, tá? O teu conceito de suficiência, eu dei tudo. Eu fui muito boa com meus filhos, eu fui muito boa com meu marido, eu fui isso. O teu conceito de suficiência não é o conceito de suficiência das pessoas que estão recebendo, tá certo? Cada um tem o seu conceito. Por mais que você acredite que você deu tudo para os seus filhos, com certeza seus filhos vão conversar com eles que eles vão dizer vários defeitos e várias coisas que você poderia ter feito diferente, tá bom? Então isso é um conceito errado, esse é o nosso conceito, nós temos que retirar isso, digamos assim, da nossa forma de nos julgar. Tá? Da nossa forma de nos julgar, porque nós estamos aprendendo dentro desse estudo a nos julgar as nossas atitudes, né? Para ver onde é que nós estamos errando, para poder a gente buscar mudança, não é isso? Então é isso que acontece, uma criança que foi gerada dessa forma, ele vai crescer ou fazendo a mesma coisa, ou então para o outro extremo, que é um extremo de passividade, deixar tudo acontecer, deixar a mulher fazer o que ela quer, gritar, fazer o que ela quer, e ele não ter reação. Tá bom? Que está errado também. Os dois extremos estão errados. Nós temos visto em Eclesiastes que Deus diz que ele não se agrada dos extremos, não é verdade? Então nós estamos buscando equilíbrio. Então, como buscar equilíbrio para poder a gente dominar a ira? É isso que a gente está vendo, tá certo? Então, já vimos alguns versos atrás e Deus falou tremendamente conosco, né? O último live que a gente fez, e nesse agora não vai ser diferente, Deus vai continuar falando conosco, tá? Então, 1 Coríntios 13, 4, 5 fala assim, olha, eu gostaria que você só anotasse para ver depois, não abre a Bíblia para você não perder o acompanhamento nosso, tá bom? De Deus na nossa vida. Então, a gente tem visto que o perdão é a prática do amor de Deus em nós, né? Perdoar é você exercer a prática do amor de Deus em você, tá bom? E é isso que nós estamos aprendendo, porque, mais uma vez, quando a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão, é o amor, nós temos visto isso aqui, eu já falei em vários vídeos, não é o nosso amor, tá? O nosso amor é pouco para Deus medir com relação a isso. Tá? Na realidade, o nosso amor já está esfriando há muito tempo, porque estamos sem tolerância, estamos sem compaixão, estamos sem paciência. Por isso que eu tenho falado muito nisso, por isso que casamentos têm acabado, relacionamentos têm acabado, problema dentro da igreja, né? Porque as pessoas não têm mais tolerância, o amor está se esfriando literalmente, mas não é o nosso amor, tá? É o amor de Deus em nós. E como é, pastora, que o amor de Deus se esfria em nossas vidas? A falta de perdão, a falta de exercer o que Deus quer que a gente exerça como cristão, tá bom? Então, o que a gente vê? A palavra de Deus diz exatamente assim, olha, o exercício físico para pouco tem valor, tá? Ou seja, nós estamos muito preocupados muitas vezes com o nosso exterior, com o nosso corpo físico, na verdade, estar bem, tal e tal, não sei o que, nada de mal de você cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, não é isso, tá bom? O excesso é que é pecado. Tá? O excesso é que é pecado. E nós vemos hoje muita gente, principalmente dentro da igreja, com uma preocupação muito maior com o seu físico do que com o seu homem aqui dentro, com a sua alma. Tá? Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Tá bom? Então a Bíblia diz assim, olha, o exercício físico para pouco tem valor. Tá? Por quê? Porque isso aqui uma hora isso aqui não tem mais jeito, uma hora isso aqui vai morrer, o fôlego de vida vai sair e vai apodrecer, tá? E se não apodrecer, uma hora não tem mais jeito, não tem mais para onde puxar, não tem mais para onde, não tem, chega uma hora que acabou, é o tempo, Deus criou o ser humano assim, tá? Nascer, crescer, envelhecer e morrer, tá? Se não acabar dentro do período. Mas para isso nós fomos criados, tá certo? Então, vai chegar um tempo que não tem mais jeito, tá bom? Essa carne aqui acaba e pronto. Mas a Bíblia continua dizendo assim, mas o exercício da piedade serve, olha para aí, serve para você conquistar as tuas promessas aqui
aqui na terra e na idade vindoura a vida eterna. Olha que tremendo quando a gente exerce a piedade, quando a nossa preocupação maior é exercer a piedade do que se preocupar com o nosso corpo físico, e sim com o nosso corpo emocional e espiritual. Então a palavra diz assim, olha, quando você exerce a piedade em você, você recebe as tuas promessas aqui na terra e na idade vindoura a vida eterna. Olha para aí que tremendo. E o que é piedade, pastor? Olha, é a compaixão, tá? O amor de Deus, tá? A tolerância, tá certo? Então é isso que a gente tem que... E hoje nós estamos perdendo tudo isso. Por isso que o amor de Deus está esfriando. Porque como nós não estamos exercendo a compaixão, a piedade, exercendo a tolerância, exercendo o amor de Deus em nós, então ela vai esfriando. O que você alimenta, cresce. O que você não alimenta, morre. Então, se a gente não exerce a piedade, a compaixão, a tolerância através do perdão, através do crescer o amor de Deus em nós, ele vai acabar morrendo. Ele vai acabar morrendo. E olha que uma das 9 características do fruto do Espírito Santo de Deus, que deve estar em nós, porque se o Espírito Santo de Deus habita em você realmente, as 9 características do fruto dele têm por obrigação de habitar também. Tá certo? Nós temos obrigação e é um privilégio nosso ter a obrigação de adquirir, de exercer essas 9 características do Espírito Santo de Deus em nós. E a primeira é o amor, amém? Paz, amor e alegria, né? Paz, amor e alegria, tá? Então, assim, as 3 primeiras. Então, é um privilégio pra gente ter a obrigação, olha como a tua forma de pensar muda a tua forma de agir, tá certo? Olha como é que a gente tem que pensar. Para mim é um privilégio ter a obrigação de exercer para adquirir as 9 características do fruto do Espírito Santo que habita em mim. Então a tua forma de pensar vai direcionar a tua forma de agir, tá certo? E o amor é um deles. Tá bom? O amor é uma das características do fruto do Espírito. Então, nós temos que exercer em nós esse amor, para que ele não morra, porque senão ele vai morrer. E é isso que a palavra de Deus diz, que o amor de muitos se esfriarão. Tá bom? Então, não deixa o amor de Deus se esfriar em você. Não permita, não importa como é que está a tua congregação, não importa com o que você está vendo dentro das igrejas, não importa, não siga a multidão, não siga a multidão, tá certo? Rompa com ela. Tá? Porque o cristão verdadeiro não tem que seguir a multidão. O cristão verdadeiro tem que romper com a multidão. Tá bom? Foi assim que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Foi assim que aconteceu com o Zaqueu. Não é verdade? A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas a multidão não permitia que ele visse Jesus. Então ele resolveu sair do seu homem natural para subir para o homem espiritual para poder ver Jesus. Porque enquanto ele estivesse no seu homem natural, ele estaria seguindo a multidão. E a multidão impede de você ver a Cristo. Amém? A multidão te impede. A multidão é o nosso homem carnal, nos impede de ver a Cristo, que é espírito. Então, nós temos que viver o nosso homem espiritual se nós queremos verdadeiramente ver a Cristo. Amém? E a mulher do fluxo de sangue que teve que romper literalmente com a multidão para poder conquistar o poder de Deus sobre a vida dela. Não é verdade? Então, porque quando a gente rompe com a multidão, a gente não conquista só aquele impossível que a gente tem, não. Tá? Porque a Bíblia não diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu cura. Não. A Bíblia não diz saiu cura de Jesus para aquela mulher. A Bíblia diz saiu virtude. E virtude significa poder. Amém? Então, quando você rompe
rompe com a multidão, você não conquista somente aquele impossível que você queria. Não. Quando você rompe com a multidão, você conquista o poder de Deus, você conquista a virtude, você conquista exatamente esses nove características do fruto do Espírito, que é a presença real dele em você, tá bom? É opção nossa. Tá bom? Através do nosso livre-arbítrio, o que a gente quer de Deus? A forma com que você vê Deus, a forma com que você busca Deus, vai ser a forma com que você vai receber de Deus. Eu falo sempre isso, tá bom? É você quem decide, é você quem decide ter compromisso com Deus verdadeiramente para você conquistar, amém? O que Deus tem para você, ou se você quer só a bênção de Deus, que é aquela que você só aperta Jesus, Jesus te dá e você cai fora. Não é verdade? Então é você quem escolhe, tá bom? E nós estamos buscando meios aqui dentro da palavra, caminhos dentro da palavra, de como a gente conquistar caminhos, de como a gente buscar um equilíbrio, para que a gente, não só a ira, a gente consiga dominar, mas a gente consiga verdadeiramente dominar a nossa carne, amém? Verdadeiramente dominar o nosso eu, amém? Mas nem sempre a gente vai conseguir, tá certo? Por quê? Porque nós ainda vivemos na carne. O único que veio à Terra 100% homem e 100% Deus, foi tentado de todas as formas e nunca pecou, foi Cristo. Tá bom? Mas nós não, nós somos pecadores. Mais uma vez eu falo, santo para Deus não é aquele que não peca. Amém? Deus sabe que nós somos pecadores, mas santo para Deus é aquele que não permanece no pecado. Santo para Deus é aquele que se arrepende e busca mudança. Santo para Deus não é aquele que é amigo. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo, do pecado, da carne, torna-se inimigo de Deus. Amém? Então somos nós que decidimos. Saia desse espírito de engano, porque nós vivemos anos dentro da igreja no espírito de engano, acreditando e dizendo para todo mundo que nós somos espirituais e que nós querendo provar para todo mundo que nós somos espirituais demais. Você não precisa provar para ninguém que você é espiritual, tá? Você precisa provar para Deus, através das tuas atitudes e do teu coração. É para Ele que você tem que provar, tá bom? Nós não precisamos provar para ninguém que nós somos espirituais demais. E a nossa carne gosta disso. Quanto mais você tenta provar que você é espiritual, mais carnal você está tendo atitudes, tá certo? Então, sai desse espírito de engano, nós estamos buscando exatamente isso, tá bom? Nós estamos buscando exatamente isso, largar e sair e repreender e sair desse espírito de engano, de mentira e realmente descermos a olaria para poder a gente formar uma base espiritual e crescer na presença de Deus, porque quando a gente cresce com base espiritual, com base de obediência, base de palavra, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, quando a gente sobe, pode vir a tempestade que for, mas a gente não cai, amém? Por quê? Porque a gente olha para o autor e consumador dos séculos, a gente olha para o dono da promessa, a gente não olha para as circunstâncias, tá bom? E olhar para as circunstâncias é isso, é não querer perdoar, é não querer amar, é não querer caminhar, porque infelizmente, gente, infelizmente, muitas coisas acontecem na nossa vida para Deus provar se realmente a gente tá andando como a gente diz que tá. Tá certo? Firmado. Porque quantas pessoas eu ouço falar isso? Estavam andando firmes, fervorosos, líderes, eu estou falando de líderes também, fervorosos no Senhor, aí quando acontece alguma coisa muito séria na família, ou acontece alguma coisa muito séria, a primeira coisa que bambeia é a vida com Deus. É impressionante. Aí a gente já não tem mais vontade de orar, aí a gente já não tem, vai para a igreja pela misericórdia de Deus, a gente já não tem vontade mais de jejuar, a gente só chora, a gente só se lamenta, a gente só... Isso, então Deus muitas vezes permite a gente passar por provas na nossa vida, para que a gente veja, não é Deus, Deus já conhece nosso coração, Deus já conhece a intenção do nosso coração, é para que a gente veja e perceba que nós precisamos muito mais do que essa espiritualidade toda que a gente demonstra ter, tá certo? Só porque temos tempo de igreja, porque temos cargos, porque temos diplomas e porque sabemos da Bíblia
Bíblia de cor e temos palavras bonitas, tá certo? E isso não quer dizer nada para o reino espiritual, tá bom? Então, muitas vezes, Deus nos prova, Deus permite a gente entrar em prova no deserto, tá bom? Não é para matar o cristão. Provas não foram feitas para matar o cristão. Tá? Cova de leão, fornalha de fogo ardente não foi feito para matar crente, para esfriar a fé de cristão, não, de forma alguma, tá certo? Foi feito para provar a fé. Paulo diz assim, olha, não fica preocupado com o fogo que está vindo, mas é para provar vocês, tá bom? Então a igreja verdadeiramente que tem vivido, que tem buscado, mesmo nos trancos e barrancos, mas que tem buscado servir a Deus, tá passando pelo fogo. É para provar a gente. O fogo não é para matar o cristão, gente. Porque não tem nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer. Não tem quadro que Deus não possa reverter. Não tem coração que Deus não possa mudar. Não há nada, absolutamente nada impossível para Deus. Mas nós temos que crer. Crer não é só dizer eu creio, eu acredito. Não. Crer é você provar dentro de um caminhar cristão. O que é um caminhar cristão? É um caminhar vivendo a promessa de Deus, vivendo a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Então, vamos entender, vamos pensar dessa forma, para que a gente não permita que as lutas, que as provas nos venham a abater, nos venham a nos enfraquecer, nos venham a duvidar até muitas vezes das promessas de Deus para nossas vidas. Porque a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida, gente, a pior coisa é a gente esfriar e a gente deixar se abater pelas circunstâncias, porque é a primeira coisa que a gente faz, infelizmente. Ao invés de quando vê a prova, Paulo dizia isso, gente. Paulo dizia exatamente assim, quando eu comecei a correr a carreira para Cristo, eu corri sem vacilar. Sem vacilar, sem vacilar. Sem vacilar é sem estar questionando, sem vacilar é sem dizer hoje eu tô fraca, amanhã eu tô bem, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado. Paulo dizia exatamente isso. Não pode vir o que for. Paulo dizia exatamente assim. Eu tenho aprendido a ser contente em todos os momentos. Olha, na fornalha de fogo ardente, lá no monte com Deus, na cova do leão, no vale, no monte, com família, sem família, com saúde, sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, eu tenho aprendido a ser contente, porque no próximo verso Paulo diz assim, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então nós temos que nos firmar nisso. Amém? Pastor, mas é tão difícil, porque a prova que eu estou passando é difícil demais. Querido, querida, eu sei que é difícil, Deus conhece, Deus sabe também, mas Deus jamais vai nos permitir uma prova que a gente não possa passar. Deus jamais vai pedir algo pra gente que a gente não possa fazer. Então, se Deus permitiu você estar dentro dessa prova, se foi erro teu ou simplesmente Deus permitiu para te provar, entra no propósito. Deus vai te revelar se são coisas que precisam ser mudadas em você, se são coisas que precisam ver o arrependimento, se são acertos que você precisa fazer. Entende uma coisa, Jesus está voltando e as provas estão grandes. Jesus está voltando e Deus está passando a sua igreja pelo fogo. Jesus está voltando e Deus está trabalhando e separando um povo de dentro da igreja dele, santificando esse povo para enviar esse povo. E esse povo é o remanescente que Deus escolheu pela graça. É um povo que realmente quer largar as coisas do mundo. É um povo que quer renunciar o seu eu. É um povo que quer negar a sua carne. É um povo que quer permanecer seguro nas mãos do Senhor. Não importa qual for a luta, qual for a prova, mas permanecer, porque é um povo que Deus quer enviar para pregar, porque é um povo que vai viver o evangelho do arrependimento, para que Deus possa enviar, porque a seara está pronta. A seara está pronta. E Deus quer contar com você, fazendo parte desse novo remanescente, porque a palavra de Deus diz
que Deus ainda tem hoje um remanescente como teve lá na época de Elias, que ele tinha 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E a palavra de Deus diz que no tempo de hoje, Deus ainda tem um remanescente, 7.000 homens, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas é a quantidade perfeita que Deus já sabe quem são. E Deus quer tirar você, Deus quer botar você fazendo parte desse remanescente, mas é você quem escolhe, é você quem escolhe, é você quem decide. Deus não obriga ninguém a querer sair do mundo, Deus não obriga ninguém a querer servir a Ele em espírito e em verdade. Deus nos dá oportunidade, e através desse estudo, Deus está nos dando oportunidade para que a gente verdadeiramente comece a olhar para dentro de nós e querer buscar mudança e caminhar no evangelho verdadeiro, real, caminhar no evangelho do arrependimento, exatamente isso, para que Deus possa trabalhar no nosso caráter e para que Deus possa nos usar com poder, unção e autoridade na presença dele. Mas para isso, a palavra de Deus é clara: arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. É através do arrependimento, reconhecimento dos nossos erros, que há o verdadeiro arrependimento, para que a pessoa possa descer a olaria, para que Deus possa trabalhar com fogo na vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa servir a Deus. Amém? Então não é de qualquer forma, não são teus diplomas, não é o teu tempo de igreja, nem são os teus títulos dentro da congregação que vai te fazer ter comunhão com Deus e ser separado por Ele para fazer parte deste novo remanescente que o Senhor está separando. Amém? Mas depende de você, depende do teu livre-arbítrio, depende do teu coração. Busca, como Davi falou para Salomão: Salomão, busque, meu filho, um coração perfeito e uma alma voluntária para servir a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Amém? Então, para isso, nós temos que exercer o ministério do amor. Nós temos que não permitir que o amor de Deus se esfrie em nosso coração, na nossa vida. Amém? E como? Exercendo a palavra de Deus, amando aquele que te odeia, perdoando aquele que te fere, caminhando mais uma milha, dando a segunda face àquele que te deu na primeira, orando por aquele que intenta o mal contra você, abençoando aquele que te amaldiçoa, buscando espírito de arrependimento sobre a tua vida, se arrependendo verdadeira, reconhecendo os teus erros, se arrependendo das coisas que você tem feito de errado verdadeiramente, para que Deus possa te transformar verdadeiramente, para que Ele possa te usar. Amém? Então a palavra de Deus em 1 Coríntios fala assim: olha, o amor é paciente. Tá? Olha o que a gente está falando. O que é a paciência com os erros alheios? É algo que eu falo muito dentro desse estudo. Tolerância. O que é a tolerância? Tolerância é paciência com os erros alheios. E nós estamos perdendo essa virtude que chama-se tolerância. Por isso que tantos casamentos têm sido desfeitos. Por isso que tantos relacionamentos têm sido desfeitos. Por isso que a igreja está vivendo literalmente na prática da obra da carne. Amém? Que nós vamos ver isso também, tá? Então, por quê? Porque a tolerância, nós estamos deixando que a tolerância morra em nós. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios. O amor é paciente. Amém? Então, o amor, ele tolera. O amor usa com tolerância. O amor tem paciência com os erros das pessoas. Ter paciência com os erros das pessoas, ser tolerante com os erros das pessoas, não é ser conivente com os erros das pessoas. Eu tenho falado muito isso aqui. Amém? Não é ser conivente. Amar o pecador e abominar o pecado é verdadeiramente amar o pecador, é saber separar. É você amar verdadeiramente, é você ter tolerância com o pecador. É você tolerar o pecador. Não é, e você buscar de uma forma para que ajudar essa pessoa para que ela
ela vença o erro. E como é que ela vai vencer o erro? É você que vai convencê-la? Claro que não. Claro que não. Amém? O Espírito Santo de Deus vai convencê-la através do amor de Deus ser vivido através da sua vida. Tá bom? Quando o amor de Cristo for vivido através da sua vida, quando esta pessoa vê em você o amor de Cristo, isso é bíblico. Isso foi o próprio Cristo que falou quando ele orou ao Pai antes de subir. Amém? Então, ele mesmo falou, quando o mundo lá fora ver o meu amor no meio da minha igreja, o mundo lá fora vai querer me conhecer. Então, você não vai convencer ninguém a nada. Para de tentar convencer teu marido ou tua esposa de entrar no propósito. Para com isso, gente. Quanto mais você tentar convencer ele ou ela de entrar no propósito, mais raiva ele vai ter da pastora Deise. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, tá certo? Mais raiva ele vai ter da pastora Deise, tá certo? Mais defeito ele vai encontrar na pastora Deise, porque o diabo é astuto, gente. Eu tenho falado disso até pouco, tá? E até falar mais sobre isso, porque veja bem, olha, o diabo ele não quer que você mude. Ele não quer que você entre num novo estilo de vida. Ele não quer que você conquiste as promessas de Deus para a tua vida. Ele não quer. Então ele vai fazer de tudo para que você não entre no propósito, tá? Ele vai fazer de tudo. Gente, olha, tem pessoas que falam para mim, hoje já estão dentro do propósito, tá? Mas tem pessoas que falam para mim que quando começou o propósito, tinha raiva de quando eu tomava água. Tinha raiva, tem gente que tem raiva e não suporta. Eu até tirei isso aqui para evitar, gente. Agora a água eu não vou parar de beber, não. Tem gente que dizia que não suportava eu aqui, ó, segurando esse negocinho aqui, ó. Tinha gente que dizia que não suportava, que não assistia meus vídeos porque eu segurava nisso daqui. Então, assim, a gente vê que é o diabo, literalmente, que tenta fazer com que as pessoas inventem qualquer coisa. Qualquer coisa. Ó, tomar água, não posso tomar água, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, não é a pessoa. O diabo ele vai encontrar várias formas para tentar impedir você de assistir. Vai te pôr sono, vai te pôr fadiga, vai te pôr tudo. Se você não insistir, você não vai conseguir. Sujeitar-vos a Deus. Faz a vontade de Deus. Resistir ao diabo. Diz não porque ele quer que você faça. E ele fugirá de vós. Paloma está dizendo, Paloma disse, pastora, quando eu comecei a entrar no propósito, eu não podia ver, eu tinha raiva quando eu só tomava água. Paloma está aí dizendo, Paloma disse, eu tinha raiva quando eu via, era Paloma? Claro que não, era o diabo tentando fazer com que Paloma não entrasse no propósito. Hoje Paloma é uma bênção, Paloma está junto com a gente na oração, Paloma tem desenvolvido a vida espiritual dela de uma forma tremenda. Olha, Célia desmaiava, ou seja, de sono, dava logo sono, né, Célia? Célia é outra pessoa que Deus está fazendo maravilhas na vida dela e da família. Por quê? Porque entraram no propósito e sujeitaram a Deus. Sujeita a Deus, resiste ao diabo. Amém? Entenda que quem não quer, quem não gosta do propósito, quem não gosta, não é... Bom, tem pessoas que entram aí e ficam insistindo. O marido fica insistindo que a mulher assista, a mulher fica insistindo que o marido assista. Então, se você ficar insistindo, a pessoa vai acabar tendo a raiva de mim, tá? Porque vai logo para cima de mim. Então, quanto mais você falar, mais a pessoa vai se afastar, tá bom? Então, olha, deixa que essa pessoa, teu marido, ou tua esposa, ou teu filho, ou teu pai, seja lá quem for que você quer que assista os vídeos e que não quer, sabe o que você faz? Deixa que eles vejam a mudança em você, tá bom? Porque o que está acontecendo é isso. Os maridos, as esposas estão vendo a mudança nos maridos e nas esposas e estão entrando no vídeo para poder ver o que está acontecendo, o que é que aquela pastora louca fala tanto que está mudando minha mulher, que está mudando meu marido. É assim mesmo, tá certo? Então entenda uma coisa, não é você que convence. Faça você a sua parte. Chega, gente, da gente tá querendo, esperando que as pessoas mudem para que a gente mude também. Nós passamos a nossa vida inteira fazendo isso. Nós passamos a nossa vida inteira esperando que o nosso marido mude para poder a gente mudar. Nós passamos a nossa vida inteira esperando que a nossa esposa mude para poder a gente mudar. Então para com isso em nome de Jesus, amém? Faça você em primeiro lugar, seja você o primeiro a mudar, amém? Para que você seja luz na vida dessas pessoas aí que precisam de Cristo também, tá bom? Porque entenda uma coisa, não somos nós que convencemos ninguém a nada, mas é o Espírito que habita em nós que vai convencer, amém? Então o Espírito precisa habitar em você, e para o Espírito habitar em você, é preciso que você esteja agradando a Deus.
Amém? É preciso que você não esteja na prática do pecado. Não perdoar é a prática do pecado, gente. Quando você não quer perdoar alguém, você está vivendo a prática do pecado. Quando você não quer abençoar aquele que te amaldiçoa, você está vivendo a prática do pecado. Quando você é maledicente, você está vivendo a prática do pecado. Quando você é julgador, julga todo mundo, você está vivendo a prática do pecado. Quando você não quer abençoar aquele que te amaldiçoa, você está vivendo a prática do pecado. Mas, pastora, Deus me usa, Deus usou até a mula. Deus usou até a mula. Amém? Não vai usar você quando Ele precisa. Eu não estou falando de um momento que Deus vai te usar. Eu estou falando de Deus, o Espírito Santo de Deus habitar em você, amém? Habitar é diferente dele te usar, amém? A gente vai falar disso mais pra frente, eu não vou mudar o tema não, tá bom? Mais pra frente a gente fala disso. Então, gente, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso. Amém? O amor é paciente, o amor é bondoso. A paciência, gente, é a tolerância. A paciência não é só você falar baixinho, falar mansinho, não. De vez em quando você tem que puxar a mesma orelha, mas de uma forma sábia. Amém? Eu não sei se... meu temperamento não é... Eu falo, eu exorto, Deus tem me capacitado para exortar com amor. E exortar com amor não é aquela coisa de falar assim, porque senão eu estava na água, não podia ser usado por Deus, porque o meu temperamento não é esse. Amém? Então é diferente, ser paciente é diferente, paciente é tolerante. Amém? Tem coisas que você, por exemplo, pessoas que vêm me procurar, pedir ajuda e que começam, quando eu vejo que a pessoa não quer, que a pessoa tá fazendo o corpo mole, ou seja, pastora que tem que orar, pastora que tem que fazer isso, procurando pastora, não quer fazer a parte dela, eu solto mesmo. Mas quando oro por aquela pessoa, abençoo aquela pessoa, quando aquela pessoa um dia, do Espírito Santo de Deus convence ela quer voltar, eu tenho a maior paciência de abrir meus braços e receber de volta. Amém? Então, a gente tem que entender o que é isso, tá bom? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Nós não temos que ser e querer ser melhor do que ninguém, porque não somos. Tá? A palavra de Deus fala nisso. Não queira ser mais do que você é. Não fique se elogiando. Deixa que as pessoas reconheçam em você. Tá bom? Deixa que as pessoas reconheçam quem é você. As pessoas têm que ver em você quem é você. Tá? Eu falo aqui, tem algumas coisas que eu falo pra vocês, mas eu falo como testemunho, tá bom? Deus sabe meu coração, tá? Deus sabe meu coração. Deus sabe até onde tem orgulho, onde tem vanglória aqui dentro, tá? E Deus pode ter certeza que Deus puxa sim a minha orelha quando Ele vê alguma coisa errada aqui, tá? E como puxa, que tem coisas que é eu e Deus, tá? Mas eu posso garantir a vocês que puxa sim, com certeza. A pastora Deise é carne, a pastora Deise também erra, tá certo? E Deus quando vê no meu coração, eu posso não, mas Deus quando vê no meu coração, mas Ele me puxa, me bota no caminhozinho certo, Ele sabe como agir comigo, e não é mole não, Deus nunca pegou mole comigo não, gente, é pesado, e eu agradeço a Deus por isso, amém? Porque Deus sabe como tratar cada um, e eu entendo, desde quando eu me converti, eu já falei isso, eu repito, eu entendo, desde quando eu me converti, eu comecei a entender, a tua forma de pensar vai direcionar a tua forma de agir, que Deus, Ele prova aquele que Ele ama. Então, quando Deus te prova, eu vejo isso, quando Deus me prova, quando Deus me faz passar por provas, muitas vezes muito difíceis, tá? Eu prefiro pensar, esse é o amor de Deus sobre a minha vida. Tá? Então buscar em Deus, Senhor, aonde é que eu errei, Senhor, aonde é que eu preciso mudança, Senhor, aonde é que eu preciso melhorar mais ou deixar as coisas que estão errado, o que eu preciso me arrepender, tá bom? Para que Deus possa nos tirar do deserto, tá bom? Porque Deus tem um tempo no deserto para cada pessoa. Não queira passar mais tempo no deserto do que Deus determinou que você passasse lá, tá bom? E como é que a gente faz? Não murmurar, obediência, não deixar se enfraquecer, tá bom? Permanecer. Quanto mais, vê bem, gente, é fácil? Não é fácil. Mas era isso que a gente deveria aprender a fazer, tá? Quanto mais luta vem, mais a gente devia se agarrar em Deus. Não é verdade? Quanto mais luta vem, eu tive uma decepção hoje, eu fui traído hoje, então quanto maior a prova, mais eu devo me agarrar
com o Senhor. Ao invés de eu estar reclamando, ao invés de eu estar murmurando, eu abro a minha boca, eu declaro que eu perdoo, eu declaro que eu amo, eu ministro sobre a vida daquela pessoa. Amém? Eu dou graças a Deus porque eu sei que mesmo na prova Ele está comigo. Eu não vou vacilar os meus pés porque eu sei que eu vou caminhar no deserto, mas eu vou caminhar sustento nas mãos dEle. Eu sei que se Ele me permitir entrar na cova do leão, Ele será o outro homem lá. Eu sei que se Ele me permitir entrar na fornalha de fogo ardente, Ele estará comigo ali naquele lugar. O Senhor jamais te enviará para algum lugar sem que Ele esteja com você. Amém? Então, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que entender dessa forma, a gente tem que abrir a nossa boca e declarar. Tá no deserto, Senhor, eu declaro que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tá no deserto, Senhor, olha, eu vou fazer aquilo que o Senhor diz que eu devo fazer. Eu vou continuar lendo, eu vou continuar ouvindo, eu vou continuar praticando a palavra de Deus. Senhor, olha, eu sou aquilo que o Senhor diz, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu não sou quem o mundo diz que eu sou, eu não sou o que o diabo está dizendo que eu sou, não, eu sou quem o Senhor diz que eu sou, mais do que vitorioso. Então eu tenho que acreditar na promessa de Deus na minha vida, eu tenho que acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra do diabo é mentirosa, a palavra do homem é para derrubar muitas vezes, amém? Lembra daquela corridinha dos sapinhos, na verdade, daquela multidão de sapinho que saiu para a corrida, só um ficou, porque toda aquela multidão falava palavras negativas, e é assim que o mundo é. Infelizmente, acontece alguma coisa, você não vai conseguir, acontece alguma coisa, tá vendo? Você não vai conseguir, você é fraco demais, você não sabe, você já tentou outras vezes, é melhor você desistir, é melhor isso, o diabo também fala aqui no teu ouvido, e se a gente começa a ouvir e absorver, a gente vai acabar desistindo e sendo derrotado, amém? Como aqueles sapinhos que saíram, e o único que ficou foi aquele que era surdo, amém? Então nós temos que praticar a palavra de Deus, que diz que nós temos que ouvir tudo e reter só o que é bom, amém? Então só retenha o que é bom, não retenha o que o que vai te desanimar, não retenha o que não é a palavra de Deus, retenha só a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, você retenha. Se alguém fala alguma coisa para você e te põe para cima, retenha. Se alguém fala alguma coisa para você que te põe para baixo, abra a tua boca e declare que você é quem Deus diz que você é, mais do que vitorioso, que você pode aquilo que Deus diz que você pode, todas as coisas em Cristo que me fortalece, amém? Então ouça a palavra de Deus que é verdade e fecha teus ouvidos para a palavra de Satanás que é mentira, amém? E infelizmente muitos homens, infelizmente a gente vai falar um pouquinho disso daí, da igreja que está matando o crente, amém? Porque infelizmente o que a gente está vendo hoje é que a igreja mata mais o crente do que o mundo mata o crente, tá, gente? Infelizmente. E a gente precisa viver isso aqui, ó. A gente precisa estar ouvindo isso aqui, olha. É a palavra de Deus, é ouvindo e praticando o amor de Deus. Porque quando você começa a ouvir e praticar o amor de Deus, começa a praticar na tua igreja, mas pastora, minha igreja está vivendo as obras da carne, a prática da obra da carne, pastora, como é que eu vou viver? Aí, não importa, faça a sua parte, comece de você, que Deus possa começar a mudar, a despertar a igreja de Atos dentro da tua congregação por você, despertar uma igreja arrependida, despertar uma igreja santa, despertar uma igreja transformada, despertar uma igreja que ama, despertar uma igreja que perdoa, que essa igreja comece a ser despertada da tua vida, amém? Para de esperar que as pessoas mudem, para de buscar igreja perfeita, você não vai encontrar não, até mesmo porque se um dia você encontrasse aqui na terra uma igreja perfeita, você não poderia fazer parte dela, porque você não é perfeito, amém? Então para de buscar igreja perfeita, porque você não vai encontrar, amém? Busque sim santidade aqui na terra, porque a igreja perfeita está no céu, amém? Busque santidade aqui na terra, para que você possa conquistar sim o céu, amém? Porque Deus, Jesus, ele nos deu a oportunidade de lutar contra esse mundo para conquistar o céu, amém? Jesus nos deu a oportunidade na cruz do Calvário de lutar
lutar contra este mundo, lutar contra a nossa carne, renunciar, aquele que vencer, receberá o direito de se assentar no meu trono de Jesus, assim como um dia eu venci o quê? O mundo, e me assentei à direita do meu Pai. Do trono do meu Pai, amém? Então Jesus na cruz do Calvário nos deu a oportunidade de vencer esse mundo. Nós não somos mais desse mundo, nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos dizer não para o pecado, amém? Nós temos a palavra que é o nosso guia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então nós podemos sim, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, amém? Então podemos sim vencer isso daqui, para que a gente possa conquistar, tá certo? Então, olha, podemos mudar, podemos seja o primeiro, não importa, para de estar mudando de igreja, para de estar buscando igreja perfeita. Ah, pastor, mas eu estou muito ferido com o meu pastor que fez isso e isso. Vou te dar um conselho agora, amém? Começa hoje, abre a tua boca e começa a declarar que você ama, perdoa o teu pastor, ou então aquele líder da tua igreja, aquele irmão da tua igreja, aquele grupo de mulheres da igreja que, entre aspas, foi o causador de você ter saído de lá da igreja. Na verdade que a gente está sempre encontrando uma desculpa para poder a gente justificar nossos erros, né? Assim? Então a gente arranja desculpa do pastor, da pastora, dos líderes, das mulheres de oração, papapá, a gente está sempre fazendo isso. Para com isso, tá bom? Então começa a declarar que você ama essas pessoas, começa a declarar que você perdoa essas pessoas, começa a declarar que são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios da presença de Deus, homens e mulheres cheios do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quando você começar a sentir que o lixo está saindo daqui e você já consegue falar, já consegue pensar na pessoa com amor, com paciência, com bondade, amém? Então vai até aquela pessoa, dá um abraço nela, pede perdão a ela, porque você guardou mágoa dela no teu coração, amém? Perdoa ela também, amém? Pede perdão primeiro, tá certo? Pede perdão primeiro, não chega lá para, ô fulano, eu vim aqui porque eu vim te perdoar, aí a primeira coisa que ela vai dizer, eu não fiz nada contra ti, vai arranjar uma confusão maior ainda, tá? Aí tu vai ficar mais machucada ainda, amém? Então reconheça que em primeiro lugar, você errou diante de Deus, porque você guardou mágoa daquela pessoa no teu coração, rompendo princípios bíblicos, amém? Então você errou, não foi contra aquela pessoa, não foi contra o teu pastor, não foi contra as mulheres do grupo de oração, foi contra Deus. Amém? Então, veja, rejeite, faça e vá até a pessoa. Então, vá até a pessoa, volte para a sua congregação. Não existe congregação perfeita, gente, não existe, amém? É de Deus, Jesus constituiu a igreja, amém? É uma ordenança, amém? Então vá, você precisa ter comunhão com os irmãos lá, nessa congregação, tá certo? Somos um corpo em Cristo, amém? Somos membros de um corpo só, então para desse negócio de estar falando mal de outras igrejas, para desse negócio de estar falando mal de irmãozinho de outra igreja, só a tua igreja que presta. Para com isso, gente. Nós somos membros de um corpo só. Não somos membros de denominação, não. Nós não somos membros de templo, não. Nós somos membros de um corpo só. Amém? O corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça que direciona e nós somos o corpo que vamos na direção que Cristo nos direcionar. E aonde é que está a cabeça, a direção está aqui na palavra. Amém? Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, tá bom? Então, olha, não inveja, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, amém? Não maltrata. Gente, presta atenção, mais uma vez eu digo, a palavra de Deus diz, 6 pecados Deus odeia. O 7º, ele abomina. Abominar é mais do que odiar. Contenda entre irmãos. Contenda entre irmãos. Amém? Ele abomina. Ah, mas foi ela que começou. Ah, mas foi ele que começou. Não tem excuse. Não vai ter desculpa diante de Deus lá no dia do juízo final. Não.
Faça a sua parte. Problema dele ou dela se ele começou ou ela começou. E não vai continuar comigo. A palavra de Deus diz claramente, olha, a contenda, quando ela chega no ouvido do sábio, ela encerra. A contenda, quando chega no ouvido do tolo, ela se propaga, de Salomão. Mas a contenda, quando chega no ouvido do sábio, ela encerra. Como? Sabe do que mais? Eu vou estar passando adiante, não. Eu vou orar por essa pessoa. Ora por ela, ministra, ora pedindo, não pede nada. Ministra sobre a vida dela. Ministra sobre a vida dele. Amém? Declara que você ama, declara que você perdoa, declara que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, declara, ministra. Você vai aprender nesse estudo como você fazer, passo a passo de como você agir, amém? Eu tenho pessoas que iniciaram o propósito tem uma semana, gente. E quando iniciou o propósito, a pessoa já estava falando em divórcio, já estava que não aguenta. Eu tenho vários testemunhos de pessoa que dizem isso, vários. Eu tenho uma pessoa que entrou e falou, pastora, eu disse a Deus, eu estava vendo hoje o testemunho dela, falou assim, eu disse a Deus, eu não sei porquê, pastora, mas eu disse assim mesmo para Deus, Senhor, a partir de hoje, eu só dou 3 meses para o meu marido mudar. Se ele não mudar, eu me divorcio, porque eu já tô cansada, eu já não aguento mais, eu já tô cansada. Então, 3 meses, falou isso para Deus. Aí ela disse que quando ela falou isso para Deus, aí ela disse que Deus mandou, literalmente Deus mandou um vídeo meu para meu live, acho que foi até o live, para o feed dela. E ela começou a assistir. Quando ela começou a assistir, ela disse que desistiu no primeiro vídeo. Ela disse, pastora, no primeiro vídeo que eu assisti seu, eu desisti de me divorciar e eu entendi que a mudança tem que começar pela minha vida, e eu entendi. E hoje essa pessoa diz, pastora, meu casamento hoje vai de melhor a melhor. Amém? Problema todo mundo tem, gente. Nós não vamos ficar sem problema. Amém? Ah lá, Pedrinho também, não é verdade? Pedrinho foi outro, Pedro e Paloma foram outros. Casal jovem, estavam assim a ponto de se divorciar, a ponto. Pedro usando, posso falar, Pedrinho? Pode, né? Tu não faz questão mesmo. Pedrinho usando há anos, ele usava uma droga que é legal, entre aspas, né? E, como é que se diz? Que substituiu uma droga que ele usava quando ele estava no mundo, usava droga mesmo. Aceitou Jesus, começou a usar uma droga que era legal. E anos que ele estava usando essa droga e acabando com o casamento dele, literalmente em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas, área financeira, área de casamento, saúde emocional, saúde física, todas as áreas da vida dele. E Pedro uma vez vieram para aqui, para casa, e passaram um fim de semana aqui, foram ministrados, e para a glória de Deus, eles saíram daqui, Deus iniciou uma nova história na vida deles, entraram no propósito, estão aí, ele e a esposa dentro do propósito, um casal jovem, a cada dia Deus abençoando na vida financeira, abençoando na vida espiritual, abençoando na vida do casal, né? Então assim, abençoando em todas as áreas, é impressionante, em todas as áreas, tiveram uma outra vitória, promessa de Deus essa semana passada. Então só problemas a gente vai continuar tendo, gente. Problema, mas nós vamos adquirir esse era o remédio, não era, Pedro? Era a droga, né? Que Pedro usava e gastava pra caramba, não era, Pedro? Por mês desse tipo de droga, que não deixava de ser uma droga. Era impressionante, gente. Tava uma pessoa completamente disfuncional. Pedrinho estava uma pessoa completamente disfuncional, que essa droga deixava. Misturado com ansiedade, misturado com demônio, misturado com tudo. Mas glória a Deus, ele foi liberto. Glória a Deus, ele foi liberto da droga, ele foi liberto do engano, liberto da mentira, e hoje é uma bênção na presença de Deus e buscando cada vez mais. Amém? Então, assim, como Pedro e Paloma, a gente tem aí várias são as pessoas que Deus tem restaurado o relacionamento depois que entraram no propósito e entenderam que eu tenho que parar de cobrar do meu cônjuge a mudança. Eu tenho que começar a mudança da minha vida. Amém? Então, assim, parece loucura quando a gente fala nisso, né? Mas entra lá no propósito que você vai ver. Principalmente o vídeo número 3, né? As pessoas às vezes entram e falam assim, pastora, eu só assisti um vídeo teu e naquele vídeo foi o início da restauração do meu casamento. Eu digo, já sei, o número 3, né? Esse vídeo número 3 se tornou assim, chave para a restauração de relacionamento. Mas não vai pro 3 não, começa do primeiro.
Tá bom? Começa do primeiro, você que não está ainda no propósito, começa do primeiro, entra no propósito, você vai chegar nele, em todos eles você vai receber de Deus muita coisa. Em cada vídeo você vai receber, você vai ver, tá bom? O que eu tô falando, porque tudo é palavra de Deus, tá certo? E Deus vai falar muito com você. Então, olha, vê bem, o amor não maltrata, não procura seus próprios interesses. Olha para aí, vê quão pouco a gente tá exercendo o amor de Deus em nós, gente. Olha para dentro de você, não é para você olhar para as pessoas não, tá? É, realmente, né? A igreja tá sem amor mesmo, né? Só procura seus próprios interesses, é um povo invejoso, é um povo que se orgulha, que se vangloria. Para de julgar as pessoas. Nesse estudo a gente está aprendendo a julgar a gente. Então, isso aqui não é para você estar julgando as pessoas, é para você julgar você. Tá bom? Olha para dentro de você e procura ver se você está cumprindo se você tem verdadeiramente o amor de Deus em você. Amém? Porque é você que tem que entender, tá? Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Gente, olha, quando a gente começa a olhar e olhar para dentro da gente, a gente vai ver quanto a gente está devendo do amor de Deus em nós. Tá? Quanto a gente está devendo do amor de Deus em nós. Então isso é pra gente olhar pra gente e pra gente entender que se eu tô fazendo muito, eu não tô fazendo nada. Eu tenho que fazer muito mais. Amém? Quanto mais você acha que você está bem na tua vida espiritual, mais você está precisando. Tá bom? Porque a verdadeira intimidade com Deus, a verdadeira intimidade com Deus vem de você estar se aproximando. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se sentir como Paulo. Tá? Desse tamaninho. Menor e Deus muito maior. Tá? Então, quanto mais você se aproxima da glória de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente necessidade de buscá-lo. Tá bom? Então aquele que acha que já tá o bambambam, aquele que acha que tem muita intimidade com Deus, aquele que acha que é super espiritual, pastor, eu leio a Bíblia, eu oro todo dia, olha, eu jejuo, eu acordo na madrugada, eu já tô lá numa campanha de hoje a gente já tá em fevereiro de 2019, mas olha, eu já entrei no terceiro jejum de Daniel, eu sou demais. Essa pessoa é que mais está precisando de Deus, tá bom? Então, entenda uma coisa, quanto mais você dá a Deus, mais necessidade você tem de dar. Amém? Quanto mais você faz para se aproximar de Deus, mais necessidade você tem de dar para se aproximar. Tá bom? Se você se sente assim, então você está no caminho certo. Se você se sente, como eu falei, muito espiritual, começa o propósito do primeiro. Tá bom? Começa o propósito do primeiro, obedece, tá certo? E você vai ver Deus escrever uma nova história para tua vida, tá bom? Olha aqui, olha, com relação à ira. Não se ira facilmente, tá? Então Paulo está dizendo claramente que a ira é normal, tá bom? A ira faz parte da nossa carne. Então, quanto menos a gente viver a carne, quanto mais a gente buscar viver o nosso homem espiritual, mais a nossa carne vai morrer e mais a gente vai conseguir não se irar facilmente. Tá bom? Então, não se ira facilmente. Paulo não diz não se ira. Tá certo? Não se ira facilmente. Paulo está dando até uma lambujazinha lá pra gente, não é verdade? Não guarda rancor. A prática do amor de Deus não guarda rancor, tá certo? Então a prática do amor de Deus perdoa 70 vezes 7, tá bom? A prática do amor de Deus é exatamente o perdão. O perdoar, quando você perdoa, você está praticando o amor de Deus em você. Tá bom? E quando Paulo diz que o amor não guarda rancor, então a gente tem que viver na prática do amor, ou seja, perdoando. Amém? A falta de perdão, o rancor, a amargura, a raiva, o ódio, a tristeza, porque a pessoa fez aquilo, eu não merecia. Não, pastor, eu não tenho raiva mais daquela pessoa, eu já perdoei. Mas olha, quando lembra do que a pessoa fez, poxa, eu não merecia aquilo. Tá aí dentro. O lixo tá aí dentro de você. Tá bom? Porque perdoar não é esquecer do que a pessoa fez, não. Perdoar é você lembrar do que a pessoa fez, mas não te ferir mais.
tá bom? Perdoar é você lembrar do que a pessoa fez, mas você não se ferir mais, você conseguir entender o erro da pessoa. Você conseguir, não justifica, tá? Nada justifica, mas a gente pode explicar, tá bom? Então, você conseguir entender o erro da pessoa, tá bom? Você não se ferir mais quando você lembra daquilo. Tá bom? Então, o amor não se alegra com a injustiça. Quantas vezes alguém faz um mal pra gente, Deus, vai lá, Deus, age com justiça. Aí quando a pessoa aconteceu alguma coisa com a pessoa, lá, tá vendo? Aí se alegra, porque a pessoa, ela tá, digamos assim, pagando pelo que ela fez, a pessoa se alegra. Deus fala claramente, gente. Deus diz que quando não se alegre com a correção do teu inimigo, porque se você se alegrar, eu tiro a minha mão. Deus nem permite que a gente se alegre com a correção que Deus dá naquela pessoa que fez alguma coisa errada contra a gente. Deus não permite nem que a gente se alegre com a correção. Tá bom? Então, olha, o amor não se alegra com a injustiça. Tá bom? Ou seja, por outro lado também, a pessoa fez alguma coisa errada com você, ou você ainda tinha um certo, rancor, você não gosta daquela pessoa, e tal, e por um acaso alguém fez alguma coisa com ele ou com ela, e você se alegrar. Tá bom? Então a Bíblia diz que o amor de Deus em nós. Por que o amor de Deus em nós não se alegra com a injustiça? Porque o amor de Deus em nós a gente consegue perdoar, tá bom? A gente consegue perdoar, a gente consegue amar independente do que a pessoa fez. A gente consegue amar. Independente de quem a pessoa é, a gente consegue amar. Tá bom? É a gente olhar para os erros das pessoas, é a gente ver um estrupador e tudo bem, um estrupador, ele estrupou uma criança, ele foi preso e tudo bem. A lei foi feita para ser cumprida. A pessoa colhe o que a pessoa planta. A pessoa tem que pagar o preço, Deus determinou, tá? Mas nós não temos que nos alegrar com aquilo. E outra coisa, nós não temos que... isso mesmo, merecia, não sei o quê. Olha a forma, tá? Então, assim, a gente tem que orar por aquela pessoa. Por quê? Porque se a gente fala mal daquele estrupador que foi lá abusado e fala mal dele e lança o ódio e tudo, ele vai acabar indo para o inferno. E ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Jesus morreu por ele também. Não é só por aquele que é bonzinho, não. Não existe ninguém bonzinho. Não existe ninguém bom na terra. Tá bom? Todos nós somos pecadores. Agora, uns plantam erros maiores e colhem erros maiores. Mas todos nós somos pecadores. Então, nós temos que orar por aquelas pessoas. Pedir a Deus misericórdia. Senhor, declara sobre a vida daquela pessoa. Para que aquela pessoa lá dentro da cadeia, ela venha se converter. Ela venha conhecer a Cristo, ela venha ter o verdadeiro arrependimento. Porque se ela vier ter o verdadeiro arrependimento, você aqui fora, você pode orar por ela. Você pode ministrar sobre a vida dela. Senhor, derrama o teu espírito de arrependimento sobre essa pessoa. Senhor, eu declaro que esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem segundo o teu coração. Ele foi criado à tua imagem e semelhança, Senhor. Ele é um homem cheio do teu conhecimento. Derrama do teu espírito de arrependimento. Para que lá dentro ele se arrependa verdadeiramente, ele vai pagar o que Deus determinou que ele pagasse, ele vai pagar, a justiça do homem é para ser cumprida, mas Deus, aquela pessoa vai ser ganha para Cristo e vai ganhar outros ali dentro para Cristo. E lembre-se de uma coisa, a pedrinha deles vem para a sua coroa, tá bom? E você está ganhando, você está retirando uma alma das mãos de Satanás, porque não existe alma nenhuma que é de Satanás. A Bíblia diz que todo espírito pertence a Deus. Amém? Todo espírito pertence a Deus. Todo ele voltará ao Senhor no dia do juízo final. Amém? Porque é ele quem vai julgar a cada um. Então todo ele pertence a Deus. Nós fomos formados por Deus. Ninguém foi formado pelo diabo. Tá bom? O diabo não formou ninguém. Então não tem ninguém de Satanás aqui. Tá bom? Todos nós somos de Deus. Então, lutar, falar mal das pessoas, querer o mal das pessoas, se alegrar com a injustiça contra as pessoas, nós estamos povoando o inferno.
Tá? Nós estamos alegrando ao diabo e entristecendo a Deus, porque não tem coração que Deus não possa mudar. Pagar, vai pagar sim, vai pagar pelo que cometeu, pelos erros que cometeu. A Bíblia diz que Deus jamais tirará por inocente um culpado. Vai pagar sim. Tá? Mas a gente tem que amar aquele pecador, a gente tem que abominar o que ele fez, mas a gente tem que amar ele, e amar aquele estuprador é você parar, é você não falar mal, é você não se alegrar pelo que aconteceu, é você orar e você ministrar sobre a vida dele, amém? Pedir a Deus a misericórdia, Senhor, que a tua mão de misericórdia, de favor, de bondade esteja sobre aquela pessoa, aquele homem, ele foi criado à tua imagem e semelhança, foi o Senhor quem formou, teu filho Jesus morreu por ele. Meu Deus, eu declaro que ele é teu, eu declaro que a mente dele é tua, eu declaro o teu espírito de arrependimento sobre a vida dele. Amém? Então aí sim, aí você está trabalhando e povoando o reino de Deus, tá certo? E Deus vai se alegrar com isso, e o diabo vai ficar furioso, tá bom? Porque ele vai estar perdendo mais uma alma. Tá bom? Então vamos aprender a trabalhar para o reino de Deus, a povoar o reino de Deus. Isso é amar ao pecador e abominar o pecado. Tá certo? Então o amor não se alegra com a injustiça, tá bom? Mas se alegra com a verdade. A verdade. Tudo sofre. O amor, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? O amor tudo sofre. Então, se você está sofrendo, tá bom? Para de se lamentar, para de se achar o coitadinho, a coitadinha, tá bom? Para de se colocar numa posição que não é tua, tá bom? E abre a tua boca, tá? E começa a declarar por aquela pessoa que hoje está te fazendo sofrer, tá? Tudo suporta, tá bom? Então abre a tua boca e começa a declarar sobre aquela pessoa, suporta aquela pessoa em amor, tá bom? Declara sobre a vida dela, não é cruzar os braços e deixar a pancada vir, não, de forma alguma, tá bom? É abrir a tua boca, é se calar, é abrir a tua boca, é entender que se aquela pessoa está te ferindo daquele jeito, se aquela pessoa te traiu, se aquela pessoa te faz sofrer, aquela pessoa precisa de conhecer a Cristo, tá? Então, para também de estar pedindo para que Deus retire as pedras do teu caminho, tá bom? Sabe por quê? Porque Deus não vai retirar. As pedras são para trabalhar no nosso caráter. Então, pede a Deus que te dê sabedoria, que te capacite para você passar por aquelas pedras sendo luz, porque as pedras também precisam conhecer Jesus. Amém? E que seja através da tua vida, que seja você a fazer, que comece de você, por você, a transformação. Tá bom? Bom, gente, a gente vai parar agora e o tema que eu botei para hoje a gente faz na próxima live, tá bom? E esse tema da ira a gente encerra aqui. Vamos orar, gente, vamos encerrar, tá bom? Se você puder, coloca a mão se você tem uma enfermidade, ou então se você quer representar alguém, se você precisa de alguma libertação na tua mente, algum transtorno, coloca a mão na tua cabeça, ou se precisa de alguma libertação, droga, álcool, coloca a mão no teu coração e vamos orar, tá bom? Fecha teus olhos se você pode. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lida, explanada, Senhor, através do teu Espírito, Senhor amado, no dia de hoje, e eu coloco o teu povo, Pai, eu te dou graças, Senhor, por tudo que tu tens feito, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças, Deus, pela tua presença, eu te dou graças, Espírito Santo de Deus, porque tu tens trabalhado, tu tens, Deus amado, se tornado tão presente de uma forma tremenda na vida de cada pessoa que tem entrado no propósito, Senhor, abre o entendimento do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu conhecimento, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, que essa palavra que foi lida, Deus amado, que foi explanada pelo teu Espírito no dia de hoje, possa entrar no nosso coração, que nós possamos estar vivendo e praticando o teu amor em nós, meu Deus, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque não é fácil, Pai, muitos de nós estamos muito feridos, meu Deus, e não é fácil, mas Deus amado, nos faz entender que nós podemos sim todas as coisas, em Cristo que nos fortalece, Pai, a tua alegria, a nossa força,
força, Senhor, e nós podemos sim, Pai, porque é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos impulsiona, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito de pânico, de medo na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, toda bipolar, insônia, depressão, ansiedade, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo transtorno obsessivo compulsivo, eu repreendo agora na vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo, toda angústia, Senhor, nesse momento eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus amado, eu repreendo todo espírito de autismo, de síndrome de Down na mente dessa pessoa, ou dessa pessoa que está sendo representada nesse momento, meu Deus, toda deficiência de atenção eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, deficiência de aprendizado na vida desses jovens, adolescentes, pré-adolescente, criança, adulto, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, de Alzheimer, todo espírito de demência, de tontura na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o terror noturno, em nome de Jesus. Eu repreendo toda convulsão, toda epilepsia, todo espírito imundo que está convulsionando esse corpo. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a convulsão na vida dessa criança, desse baby. Eu repreendo todo espírito de convulsão na vida desse adulto, desse ancião, desse adolescente, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo conflito sexual na mente dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo hiperativismo na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda demência, toda tontura, Senhor, todo Alzheimer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, de álcool na vida dessa pessoa, todo espírito de cigarro na vida dessa pessoa, toda violência doméstica, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de ira na vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, toda pornografia, adultério, eu repreendo em nome de Jesus, espírito de jogo, de mentira, de engano, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de prostituição, violência, homossexualismo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de opressão maligna, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, toma nas tuas mãos a causa na justiça, Deus amado, dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, é verdade, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a família, as mães, os pais desses garotos, Deus amado, que foram mortos, Pai, queimados, Senhor, em nome de Jesus, lá no Brasil, Deus amado, que o Senhor possa confortar o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Deus amado, tomar isso, Deus amado, e te buscar, Pai, aqueles que não te conhecem, que eles possam te buscar, Senhor, nesse momento de tanta dor e se firmar em ti, meu Deus, aqueles que te conhecem, Deus amado, mas que estão fracos, ou aqueles que estão, Deus amado, sem compromisso contigo, meu Deus, que eles possam, eles possam, Deus amado, usar isso, Deus amado, para que se aproxime mais de ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece a tua igreja através dessa tragédia, meu Deus, para que a tua igreja possa entender, Senhor, que a qualquer momento, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós precisamos mudar, Senhor, em nome de Jesus, para buscar essas pessoas que estão lá fora, Deus, que é a seara que está pronta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, toma nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, libera essa causa na justiça, Deus amado, na imigração, na justiça civil, trabalhista, de família, Pai, criminal, seja lá qual for a justiça, Deus, o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus Cristo, fecha a porta de engano na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre portas tuas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida do teu povo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre porta de trabalho, porta de lugar para morar, porta de lugar para abrir o ministério, Senhor, portas de casamento, Deus, em nome de Jesus Cristo, de gravidez, Pai amado, essa pessoa, Deus amado, que quer engravidar, Deus, e que não está conseguindo, abre a madre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor pode, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, libera, Deus amado, o varão para essa varoa que me ouve nesse momento, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, meu Deus,
em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, visita os casamentos, os relacionamentos, os filhos, Deus amado, e as famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda obra maligna que tenta destruir os relacionamentos, os casamentos, as famílias. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, adentra nas famílias, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada um, sobre os maridos, sobre as esposas, que haja arrependimento, que haja transformação, que haja o perdão, que haja o respeito, Senhor, que o teu conceito de família possa voltar ao coração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja, Deus amado, que pare de tanto divórcio, Senhor, de tanto adultério, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o temor a ti, Senhor, temor ao teu nome, Pai amado, possa invadir o coração do teu povo, da tua igreja, dessa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita as crianças, visita os adolescentes, Pai, os jovens, Senhor, que estão nesse conflito sexual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, eu declaro, Pai, que os nossos filhos, netos, nossos jovens, Senhor, são homens e mulheres cheios da tua presença, são homens e mulheres direcionados pelo teu Espírito, são homens e mulheres, Deus amado, cheios da tua vontade, derrama do teu Espírito de arrependimento sobre cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu Espírito de arrependimento sobre os pais, Senhor amado, em nome de Jesus, dá sabedoria, Deus amado, a cada um para lidar com cada uma dessa situação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, desses jovens, Senhor, desses adolescentes que estão se afastando da igreja, Pai, por conta do homossexualismo, por conta da droga, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus, que a tua misericórdia, Pai, possa alcançar cada um, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço ainda, Senhor amado, pela enfermidade física, Pai, do teu povo, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, Deus amado, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, sobre ele, mas que seja a tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos e alcança, Pai, vai tocando o sangue dessa pessoa, vai limpando, Deus amado, o sangue dessa pessoa que me ouve nesse momento, vai tirando, Deus amado, toda a AIDS, todo diabetes, todo colesterol, pressão alta, todo problema no sangue dessa pessoa, vai tirando, vai limpando, Pai, vai tocando no estômago dessa pessoa, Pai amado, Senhor, retira toda a dor em nome de Jesus, Pai amado, vai retirando toda enfermidade, todo refluxo no estômago dessa pessoa agora, vai tocando, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando a pele dessa pessoa, Deus, vai tocando a pele do Odaí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda enfermidade na pele dessa pessoa que me ouve nesse momento, Deus, nos ossos, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, na bexiga, Senhor, eu repreendo toda incontinência urinária agora, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, vai tocando e retirando todo câncer no reto, Pai, todo câncer, Deus amado, na próstata, Senhor, nos ovários, no útero, nos seios, todo câncer em qualquer órgão do corpo, todo câncer generalizado, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, vai tirando, vai limpando, Pai, do corpo dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, essa pessoa que está em coma no hospital, Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode despertar essa pessoa, o Senhor pode curar essa pessoa, o Senhor pode libertar essa pessoa, Senhor, eu rejeito agora todo diagnóstico médico dado contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu declaro essa pessoa curada para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nesse momento, Deus, em nome de Jesus, tá, Deus amado, tomando nas tuas mãos, Senhor amado, essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e confunde a medicina, porque tu és Deus que confunde a medicina, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando os pulmões dessa pessoa, Deus, vai tocando, Senhor, vai tirando toda enfermidade nos pulmões dessa pessoa, Pai, no fígado, Deus, nos rins, na vesícula, vai tirando toda infecção, toda pedra, Deus amado, vai limpando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na coluna dessa pessoa agora, meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando, vai tirando todo o desvio, toda a dor, Senhor, bico de papagaio, vai limpando, vai curando, Senhor, no intestino grosso, no intestino delgado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade no intestino dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai tocando no coração dessa pessoa, Pai, vai limpando toda a artéria, Senhor, entupida, vai trazendo o tamanho normal, o coração que está inchado, Senhor, qualquer problema no coração, Deus amado, que o Senhor possa estar limpando, Deus, se a pessoa que está me ouvindo nesse momento precisa de um transplante, que o Senhor
possa fazer o transplante, Deus amado, no coração dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, toma, visita, Deus amado, eu repreendo todo pólipo, mioma no pâncreas, no útero, nos ovários, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus amado, todo problema nos olhos eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda cegueira nos olhos dessa pessoa, toda surdez nos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, no joelho, vai queimando, Senhor, vai limpando, Deus amado, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda dor, todo inchaço, toda água no joelho dessa pessoa, vai tocando, Deus amado, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito de paralisia nas pernas dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de paralisia do lado direito, do lado esquerdo, no rosto dessa pessoa, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo, toda demência na mente dessa pessoa, eu ordeno agora, sai agora em nome de Jesus Cristo, toda infecção, inflamação, caroço, câncer na garganta dessa pessoa, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus. Pai amado, todo espírito de asma, eu repreendo agora na vida dessa pessoa, libera a respiração dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, toda infecção, enfermidade nos pés, nas mãos dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade que os médicos não descobrem o que é na vida desta pessoa, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vai queimando, Deus, toda opressão maligna, Deus, toda seta do inferno, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de alergia, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo, toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus, nas varizes, toda problema de hemorroide, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, infecção urinária, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda hemorragia, eu ordeno agora, cessa a hemorragia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Pai amado, o teu povo vai tocando, Senhor, aonde existe uma enfermidade, Pai, na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, na pessoa que ele está representando nesse momento, meu Deus, a tua palavra me diz que a tua presença enche céus e terra, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, meu Pai. Vai lá, Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia, de poder, de bondade, de graça, de favor, Senhor, e glorifica teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo, Pai, tudo, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Senhor, em nome de Jesus, que o teu espírito de arrependimento seja sobre essa pessoa que me ouve, Deus amado, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento dessa pessoa, meu Deus, que o Senhor possa estar derramando do teu conhecimento, da tua sabedoria, do teu discernimento, meu Pai, sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai, Deus amado, tira toda tristeza, Senhor, toda incredulidade, Pai, nessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, enche essa pessoa com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria, Senhor, enche com a tua presença, Espírito Santo de Deus, e escreve, Pai, uma nova história na vida dessa pessoa e da família dela, Pai, glorificando assim o teu nome, Deus, e edificando vidas, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos cônjuges, com a nossa família, nossos filhos, nossos netos, com toda a nossa família, com toda a família da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com a família dos pastores, com todas as famílias do mundo, todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, com a nossa nação Brasil, com essa nação, com todas as nações, e nós como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém?